6 meses. Esse é o tempo máximo para uma mulher com síndrome dos ovários policísticos conseguir engravidar. Isso mesmo, 6 meses. Mas muitas mulheres, imagino que você também, gastam anos, às vezes 2, 3 ou muito mais, tentando conquistar esse sonho e não conseguem. E, ao procurar por tratamentos, só lhe oferecem tratamentos complexos e muito onerosos. Só que além de vocês gastarem muito dinheiro, vocês também acabam gastando saúde mental, saúde emocional e acaba também gerando um desgaste no seu relacionamento. Além disso, muitos profissionais até chegam a te dizer que é impossível uma mulher com SOP, ou seja, síndrome dos ovários policísticos, conseguir engravidar. Mas, se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar que sim, é possível ter SOP e conseguir engravidar apesar dela. E ainda, existe uma forma indolor e de baixo custo para conseguir aumentar suas chances. Só que antes de eu te explicar isso, eu preciso te mostrar por que eu vou conseguir te ajudar. Eu sou a Tayana Rodrigues, sou ginecologista, tenho pós de ginecologia endócrina e infertilidades pela Cetro São Paulo, e eu sou uma mulher que foi criada por várias mulheres fortes. A minha avó, ela sempre amou viajar, e é do tipo que não precisava do meu avô para ir junto. Ela ia para as viagens sozinha mesmo. As minhas tias e também a minha mãe, elas sempre foram mulheres que eram o arrimo da família, sabe? Aquelas que sempre iam lá, trabalhavam, não dependiam do homem para fazer nada dentro de casa. A minha mãe era daquelas que fazia de tudo, desde plantar na horta até pintar uma parede se precisasse. Então não tinha como ser diferente, né? Se eu fui criada por mulheres fortes, a minha trajetória também só podia ser essa, querer empoderar outras mulheres. E eu decidi empoderar essas mulheres com algo que eu sei que ninguém pode te tirar, que é o conhecimento. E ao longo da minha trajetória, eu fui percebendo o quanto que é importante a gente empoderar mulheres com o conhecimento. Enquanto eu concluí a minha pós de ginecologia endócrina, eu tive a oportunidade de trabalhar num centro de fertilização in vitro, num centro de tratamento de casais com infertilidade que desejavam muito engravidar. E nessa época eu nem tinha tanta certeza assim que eu queria trabalhar com essa questão de infertilidade. Mas, aos poucos, eu fui percebendo o quão mágico que é esse poder da gente conseguir transformar um sonho tão genuíno numa realidade. Isso foi me conquistando, até que eu fui gostando cada vez mais dessa área. Só que, ao mesmo tempo, eu também sempre fui uma pessoa muito questionadora, que muito instigada em entender e conhecer mais, mas também que questionava tudo que estava ao meu redor. E eu comecei a questionar algumas coisas que aconteciam nos tratamentos de fertilização in vitro. Eu percebi que, além de ser um tratamento muito oneroso para o bolso dessas mulheres, também tinha um gasto emocional muito grande. Além disso, é um tratamento muito doloroso, são várias picadas, são vários medicamentos, vários hormônios que podem gerar efeitos colaterais. E o problema disso tudo é que, apesar de tanta agulhada, de tanto medicamento, infelizmente a FIV não é uma garantia de sucesso. Apesar do valor muito alto, dar essa falsa ideia de que não tem jeito de dar errado. Eu vi também muitos profissionais não darem muita importância para a história daquelas pacientes. Muitas vezes as pacientes estavam em total desequilíbrio, com o corpo sem a menor harmonia, um corpo em desequilíbrio que poderia inclusive trazer prejuízos, não só para a sua gestação, como até para o seu parto. E esses profissionais, eles só estavam focados em convencer a paciente de que essa era a única alternativa e fazer a transferência do embrião para o seu útero. Eles não estavam preocupados em oferecer outras alternativas. Em especial nas pacientes com SOP, era claro de que sim, existiam outras alternativas, existiam outros caminhos, mas esses caminhos não eram mostrados. E foi aí que fortaleceu essa minha ideia do tanto que o conhecimento pode ser poderoso. Muitas vezes essas mulheres, elas não têm esse conhecimento e por não ter, elas desesperadas com o sonho de conseguir uma gestação, assumem qualquer custo. Mas se elas soubessem que se elas conseguissem equilibrar o seu ciclo menstrual, elas poderiam aumentar a sua chance de conseguir engravidar.
E mais, elas poderiam aumentar a chance de ter uma gestação saudável, sem tantos riscos. Além disso, elas evitariam esses procedimentos caros, invasivos, dolorosos e que muitas vezes não trazem o resultado desejado. Eu ainda não tenho filhos, mas eu pretendo engravidar. E eu sei que uma mulher que quer engravidar, ela quer isso para ontem. Ela não quer passar pela angústia da espera. Mas se uma mulher está com seu corpo em equilíbrio, essa espera tende a ser mais curta. E foi aí que veio o meu propósito de proporcionar autoconhecimento e mostrar que esse autoconhecimento é capaz de libertar as mulheres do medo de não poder escolher o momento ideal para engravidar. E assim, hoje eu atendo várias mulheres com doenças endócrinas, como síndrome do ovário policístico, endometriose, usando o meu método, o Fertilitar, em busca de ajudar essas mulheres a conquistar o grande sonho delas, que é a gestação. Então, é sobre conhecimento e equilíbrio que a gente está conversando aqui hoje. E para eu te explicar um pouco mais de como você vai atingir esse equilíbrio, primeiro eu preciso te explicar como que funciona o nosso ciclo menstrual. O nosso ciclo menstrual nada mais é do que um equilíbrio do nosso cérebro, o nosso ovário e o nosso útero. Em relação ao útero, nós vamos falar especificamente da sua camada interna, que é chamada de endométrio. Ela que se desenvolve para poder abrigar o embrião quando a gente engravida. Então, o que acontece? O nosso cérebro manda uma mensagem para o nosso ovário em forma de um estímulo hormonal e o nosso ovário, então, vai fazer com que vários folículos se desenvolvam. O que é o folículo? Nada mais é do que uma bolsa d'água que lá nos nossos ovários fica guardando o nosso óvulo. Então, esse cérebro manda esse hormônio para o ovário para recrutar esses folículos e um desses folículos vai responder melhor ao estímulo hormonal. Esse folículo vai crescer e se desenvolver e à medida que ele cresce, o folículo, por sua vez, libera um outro hormônio, que aí vai ter a sua ação lá no útero, no endométrio. Com o estímulo, então, desse novo hormônio, o endométrio vai crescer e se desenvolver também. Esse folículo, então, continua a crescer até ele chegar num tamanho que ele vai receber outro estímulo do nosso cérebro através de outro hormônio. E aí o folículo que está bem grande vai se romper e finalmente liberar o óvulo. Nesse momento acontece, então, a ovulação. E quando a ovulação acontece, um outro hormônio é liberado pelo ovário. Esse outro hormônio também vai atuar lá no endométrio, que antes só estava crescendo e agora, com esse novo estímulo, vai receber também a nutrição. E aí, se a gente engravida, ou seja, se o óvulo que foi liberado encontrar com o espermatozoide e formar um embrião, esse embrião vai então se implantar lá naquele endométrio, que cresceu e recebeu nutrição. Agora, se a gravidez não acontece, esse óvulo vai embora e vai se desintegrar. A mesma coisa vai acontecer com o endométrio, já que ele não vai mais receber estímulo hormonal. Então, o endométrio vai desintegrar e vai embora, em forma de menstruação. Ou seja, a nossa menstruação nada mais é do que o nosso endométrio, que foi estimulado por dois hormônios, um antes e o outro depois da ovulação, e que, por não haver gravidez e não haver estímulo hormonal, vai quebrar e vai ser eliminado. Portanto, para a nossa menstruação acontecer, primeiro a gente precisa que a ovulação aconteça. Então, quando uma mulher com síndrome do ovário policístico fica vários meses sem menstruar, o que está acontecendo, ou seja, o problema está na falta da ovulação. Se uma mulher não ovula, ela não tem como conseguir engravidar. Afinal, a gente depende da ovulação para o óvulo ser liberado e encontrar com o espermatozoide. Então, se você tem síndrome do ovário policístico, não consegue engravidar ou não tem um ciclo menstrual regular, é porque a sua ovulação não está acontecendo da melhor maneira. Então, a partir do momento que você tem um ciclo menstrual regular e de boa qualidade, você vai ter mais chances de engravidar. E o mais interessante é que mulheres com síndrome do ovário policístico têm muito mais folículos guardados no seu ovário. É por isso que, se a gente consegue ter o controle da SOP, a gente pode aumentar em até 9 vezes as suas chances de ter ciclos menstruais regulares. Logo, você tem muito mais chances de conseguir engravidar naturalmente, de uma forma indolor
e de baixo custo. Há alguns meses eu acompanho dentro do meu consultório uma paciente que ela teve o diagnóstico de síndrome do ovário policístico há muito tempo, lá na adolescência. E desde então, o único tratamento que ela recebeu foi a pílula anticoncepcional. Sempre lhe disseram que esse seria o seu único tratamento. Ela até chegou a usar a pílula, ela usou uma pílula inclusive muito conhecida, chamada Diane 35. E ela usou essa pílula por um bom período. Até que ela percebeu que estava crescendo a pílula com frequência, estava tendo muitos efeitos colaterais, como dor de cabeça, e resolveu parar com a medicação por conta própria. Até porque em uma dessas consultas, o médico disse que ela jamais conseguiria engravidar de forma natural. Então ela estava tranquila, sabia que não teria problema de não usar a pílula anticoncepcional e resolveu parar. Algum tempo depois, ela acabou mudando o seu estilo de vida, ficando mais sedentária, e isso lhe custou alguns quilos a mais na balança. E, consequentemente, o seu ciclo menstrual também começou a dar alguns sinais de problema. Ela chegou a ficar até 6 meses sem menstruar, mas ela não se preocupou no primeiro momento. Depois de alguns meses, ela começou a achar aquilo estranho e resolveu por procurar ajuda. Foi nesse momento que ela chegou até a mim. Então, primeiro, a gente precisou chegar à conclusão se realmente o problema que ela tinha era a síndrome dos ovários policísticos. Pois algumas meninas que têm esse diagnóstico na adolescência, quando vamos avaliar, na verdade, não era bem esse o seu problema. No caso dela, era sim a SOP. E além disso, percebemos que com o tempo ela desenvolveu uma resistência à insulina. A insulina nada mais é do que um hormônio que tem o papel de pegar o açúcar que está no sangue e jogar para dentro da célula. Quando existe uma resistência à insulina, o nosso corpo entende que, na verdade, a gente não está produzindo insulina o suficiente e começa a produzir cada vez mais insulina. Só que essa insulina em excesso acaba gerando vários problemas, em especial na mulher com SOP. Porque nessa mulher, a resistência à insulina acaba prejudicando toda a doença e acentuando os sinais e sintomas dela. E quais são esses sinais e sintomas? Aumento de oleosidade, de pelos grossos e escuros pelo corpo, aumento de ganho de peso, principalmente na região abdominal. E esse ganho de peso na região abdominal é justamente o que piora ainda mais a resistência à insulina. Ou seja, tudo virou um ciclo que fazia com que a síndrome do ovário policístico ficasse cada vez mais complicada e mais instalada no seu corpo. Após muita conversa, a gente construiu juntas o seu protocolo de tratamento. Mas aquele sonho de engravidar tinha deixado de existir lá atrás, quando lhe falaram que isso ia ser impossível. Mas eu lhe mostrei que ela não precisava abrir mão desse sonho e que sim, se esse fosse seu desejo, ela poderia tentar engravidar naturalmente. Eu lhe mostrei os 7 passos para a concepção, uma ferramenta que eu criei para ajudar os casais a aumentarem as suas chances de engravidar, e organizei o seu tratamento também focado nesse novo objetivo. Em 3 meses de tratamento, ela começou a se sentir muito mais animada, voltou a menstruar regularmente e até reduziu as medidas da circunferência abdominal em 8 centímetros. E aquele sonho de aumentar a família, ter aquele quartinho dentro da casa, de conseguir ver e viver uma vida crescendo dentro do seu útero, voltou a ser uma realidade. Então a gente passou para outra etapa do tratamento. Eu passei a explicar para ela como que ela ia conseguir identificar o seu período fértil e em 3 meses o beta-HCG positivo veio. E veio não só a alegria desse resultado, mas também a alegria de ter a possibilidade de uma gravidez mais saudável, com menos riscos de ter uma pré-eclâmpsia ou uma diabetes gestacional. Ela ia poder viver cada passo da gestação, cada momento daquele útero crescendo, com tranquilidade. E é claro que até conseguir esse resultado positivo, ela passou por anos de angústia. Anos achando que ela nunca ia conseguir controlar a SOP, achando que ela nunca poderia realizar esse sonho de ser mãe e até abrindo mão desse sonho. Anos sem conseguir entender o que se passava com o seu corpo. Anos sem um tratamento e um direcionamento adequado. Anos que, infelizmente, poderiam significar tarde demais.
Porque você pode estar me ouvindo aí e pensar, eu até quero tudo isso, eu quero controlar a síndrome do ovário policístico, eu quero ter essa possibilidade de poder engravidar, eu quero conseguir engravidar, mas eu não quero isso agora. Eu tô com tempo, não vou me preocupar com isso agora. Mas, para nós mulheres, infelizmente, tempo é uma coisa que a gente não tem. Quando a gente fala de fertilidade, tempo é algo que infelizmente nos limita. Nós mulheres já nascemos com a quantidade de óvulos que vamos ter para o resto da vida. E a gente só perde óvulos a cada ano. E essa perda ela acontece independente de você estar menstruando regularmente ou não, de você estar usando um método contraceptivo, uma pílula anticoncepcional ou não, de você ficar ou não ficar grávida. Essa perda ela é progressiva e contínua. Portanto, quanto mais tempo a gente espera, menores são as chances da gente conseguir engravidar. E aí o problema não vai ser por conta da síndrome do ovário policístico. O problema vai ser justamente porque a gente não tem mais óvulos. Então, apesar de na síndrome do ovário policístico a mulher ter mais óvulos, esses óvulos também vão acabar com o tempo. Às vezes a gente fica esperando o melhor momento, o momento ideal, perfeito, para a gente conseguir alinhar as coisas. Mas a gente precisa entender também que esse melhor momento não existe. Isso é só uma ilusão, uma ideia utópica. E quanto mais tempo você espera, mais difícil as coisas vão se tornando. Então não espere chegar lá na frente e se arrepender desse tempo perdido. Você pode mudar sua história hoje, agora. Afinal, quantas vezes você já se sentiu angustiada sem saber quando ou se vai menstruar? Quantas vezes, assim como ela, você já se sentiu cansada e sem energia? Ou até já teve dificuldade de conseguir perder peso? Ou mais, quantas vezes você pensou que jamais conseguiria engravidar? Ou ainda, você, por acaso, já abriu mão desse sonho? Muitas mulheres com síndrome dos ovários policísticos não conseguem tratar a doença porque elas não têm o principal, elas não entendem o que é a doença, o porquê ela acontece e como que o tratamento pode ser benéfico e impactar na sua qualidade de vida e também na sua fertilidade. Ao longo desses anos, atendendo várias mulheres com perfis de síndrome do ovário policístico diferente e estudando e entendendo um pouco mais a doença, eu percebi que aquelas que entendem o problema, elas se envolvem ativamente no seu tratamento e conseguem atingir o seu equilíbrio e tornar o tão sonhado beta-HCG positivo uma realidade possível. Mas para isso você precisa passar por 3 fases: olhar para a doença, querer tratar a doença e, de fato, tratar a doença. Olhar para a doença muitas vezes é difícil, por medo, por insegurança. Às vezes a gente não tem um profissional que te acolha e entenda as suas angústias. Além disso, é difícil olhar para aquilo que a gente não conhece, porque a gente tem medo das consequências e por medo a gente não quer assumir aquilo como nosso. Muitas vezes a gente não quer olhar para o problema porque a gente acha que está muito distante, porque é muito complexa a solução ou que jamais vai ter uma solução. E aí a gente deixa de buscar o tratamento. Mas você já parou para pensar o pior que pode te acontecer se você não olhar para esse problema? Ou se você não fizer o tratamento adequado? Eu quero te trazer uma triste notícia. Você já está vivendo esse pior. Mas quando você opta por olhar para o problema, você consegue enxergar a solução e entender como tratar. Você segue um passo a passo que vai te levar a ações e fazer com que você finalmente consiga de fato tratar. Então, essa escolha de passar por essas 3 fases, de olhar para a doença, querer tratar a doença e finalmente tratar a doença, está nas suas mãos. E quando eu entendi isso, foi que eu percebi aquilo que eu já falei, que existe uma forma indolor e de baixo custo de fazer isso acontecer. E aí eu criei então o método Fertilitar. O método Fertilitar é o meu modelo de cuidado ginecológico focado em cuidar da fertilidade. Ele é dividido em 4 fases. A primeira é o acolhimento investigativo. É nessa fase que eu vou acolher e ouvir a sua história. A segunda é da busca individualizada. Afinal,
Cada mulher é única e temos fases de vidas diferentes e em cada fase a gente vai ter uma demanda diferente. Então vamos precisar de avaliações, exames específicos para cada fase. A terceira etapa é do conhecimento essencial. Essa é a fase mais importante. Afinal, não adianta a gente só fechar um diagnóstico. Você precisa entender como o problema acontece e por que ele acontece. Para isso, eu vou te dar várias ferramentas. Também gosto de usar, para quem quer engravidar, os 7 passos para a concepção. Um passo a passo para ajudar aquele casal que está tentando engravidar com medidas práticas para aumentar as suas chances. Eu também uso vários recursos, como imagens, desenhos, slides, para deixar essa mensagem cada vez mais clara. Afinal, você precisa entender o que está se passando com o seu corpo para assim você começar a compreender melhor qual vai ser o papel do tratamento em te ajudar a melhorar não só a sua saúde, como a sua fertilidade. E aí a gente chega finalmente na quarta etapa, que é a construção terapêutica, em que juntas avaliamos qual vai ser o processo do seu tratamento. Quais vão ser os medicamentos utilizados e por que eles vão ser utilizados. Afinal, não adianta você usar, por exemplo, o mioinositol para ajudar a controlar a síndrome do ovário policístico ou até a resistência à insulina e não saber qual vai ser o efeito dele no seu corpo, sem você entender se de fato essa medicação ela vai ser boa para você e se ela vai ter alguma eficácia no seu caso. Eu passei, além de um ano na pós-graduação, vários meses testando e validando esse método, principalmente com mulheres com síndrome do ovário policístico, para que eu conseguisse aprimorar o método e tornar ele cada vez mais simples, sem deixar de ser eficaz. Para então eu conseguir colocar todas as etapas desse método dentro do meu treinamento, o SOP Você no Controle. É claro que esse curso ele não vai substituir uma consulta médica, mas eu tentei transmitir e acho que consegui toda a clareza e todas as informações que eu passo para a paciente dentro do meu consultório para o meu treinamento. Assim, com cada aula, você vai ter uma ferramenta que vai te auxiliar no seu tratamento e vai conseguir te ajudar a economizar não só tempo, como também dinheiro. Se a gente não tenta, a gente já tem uma garantia de que não vai dar certo. Mas se você age e corre atrás, você torna possível fazer acontecer. E você já teve a sensação de tirar algum planejamento do papel ou de ver um sonho se tornar realidade? É uma sensação indescritível. E foi por isso que eu criei o SOP Você no Controle. Para eu conseguir ensinar mais mulheres a assumir o controle não só dos seus corpos, mas da sua saúde. E mostrar para elas que sim, é possível uma mulher com síndrome dos ovários policísticos engravidar e de maneira natural. Se você então gostaria de ter acesso ao SOP Você no Controle e aumentar as suas chances, não só de engravidar, mas de ter uma gravidez saudável, você está no lugar certo. Mas antes, deixa eu te mostrar o que você vai ter disponível e como que vai funcionar esse treinamento. Você vai descobrir por que um mês você menstrua e no outro não, ou porque do nada sua menstruação simplesmente resolve desaparecer. Pois você vai entender como é a dinâmica do nosso ciclo menstrual e perceber que se você quer menstruar todos os meses, não é a pílula anticoncepcional que vai te ajudar a fazer isso acontecer. Inclusive, você pode até optar por nem usá-la. Você vai entender finalmente como funciona o seu corpo. E uma mulher que conhece o seu corpo, ela se torna muito mais segura. Afinal, o autoconhecimento é capaz de te trazer, além de segurança, autonomia e muito mais liberdade. Além disso, acabaram os mistérios sobre a síndrome do ovário policístico. Você vai descobrir por que você tem tanta dificuldade de perder peso e, assim, tornar esse processo até um pouco mais leve e até mais fácil. Você vai finalmente entender como e por que a síndrome acontece e descobrir que mulheres podem ter sinais e sintomas completamente diferentes. Além disso, vai perceber que aquela imagem de vários cistos no seu ultrassom não é assim tão importante. E que, se você teve o diagnóstico lá na adolescência, você pode se livrar de estigmas que vem carregando há tanto tempo. E eu ainda vou te dar ferramentas não só para você assumir o controle da SOP agora, mas para você manter esse controle e finalmente conseguir aumentar as suas chances de conseguir engravidar.
E para você ter uma experiência ainda melhor, eu fiquei pensando em como eu conseguiria te ajudar ainda mais. E aí, eu preparei 5 bônus para poder te disponibilizar. A primeira é uma aula com a nutricionista Clarissa Paz, que é especialista em saúde da mulher. E ela vai te mostrar quais são os melhores alimentos que você, que tem síndrome do ovário policístico, deve consumir. Não só para controlar a doença, como para perder peso, para reduzir os pelos e até para aumentar a sua fertilidade. Junto a isso, você também vai receber um e-book com receitas práticas que você pode implementar no seu dia a dia. E se a gente vai falar de nutrição, a gente também precisa falar sobre os micronutrientes. Afinal, eles podem potencializar os resultados no tratamento. É por isso que eu gravei uma aula exclusiva sobre o papel do ômega 3, da vitamina D e do minoxidil no controle da SOP. E, como eu já te expliquei, para a gente conseguir controlar a doença, a gente precisa passar pelaquela primeira fase, que é olhar para a doença. Mas eu sei o quanto é difícil a gente olhar para algo que traz tanto medo e tanta angústia. Além de o próprio processo de tentar engravidar já ser um processo angustiante. Afinal, tem muita cobrança. Cobrança da família, do parceiro, dos amigos e principalmente a sua autocobrança. É por isso que eu convidei a psicóloga Estela Tavares, porque eu sei o papel da saúde mental para um processo de gravidez. Eu sei que se você está com um bem-estar, não só físico, como também mental, isso pode aumentar as suas chances de engravidar. Então, a gente preparou essa aula para você conseguir ter um outro olhar sobre a doença. E junto a isso, também preparei um checklist do autocuidado, com ações para você incluir no seu dia a dia para poder melhorar esse seu bem-estar. O valor para você ter acesso a tudo isso é de R$ 786,80. Mas me conta uma coisa, quanto que você já gastou todo esse tempo para conseguir controlar a síndrome dos ovários policísticos? Há quanto tempo você tem tentado controlar a doença sem conseguir ter nenhum resultado? Você por acaso já teve que abrir mão de tentar engravidar? Ou descobriu que para você conseguir, teria que investir alto, com vários custos, e não só econômicos, para conseguir conquistar esse sonho? Se tudo isso que eu te mostrei fosse capaz de te trazer um equilíbrio hormonal sem precisar usar nenhum medicamento, valeria a pena? Ou ainda, se você pudesse ter controle e prever quando viria a sua menstruação, quando seria o seu período mais fértil, os melhores dias para você ter relações sexuais, valeria a pena? Eu tenho certeza que você respondeu aí que valeria. Mas sabe qual que é a melhor parte? Eu não vou te cobrar esse valor. Hoje, para você adquirir o SOP Você no Controle, você vai ter que investir apenas 12 parcelas de R$19,97 ou R$ 197. Exatamente. Esse é o valor para você adquirir o SOP Você no Controle hoje mesmo. E eu tenho certeza que se você seguir o método Fertilitar do início ao fim, em breve eu vou estar recebendo um depoimento seu. Ou quem sabe uma foto com seu barrigão. Mas, se você perceber que esse treinamento não é adequado para você, principalmente não nesse momento, tá tudo bem. É só você me enviar um e-mail que eu devolvo 100% do valor investido. Afinal, essa é a confiança que eu tenho nesse método e no conhecimento que eu estou te disponibilizando aqui nesse curso. Eu quero que você entenda que você pode sim assumir o controle da SOP, equilibrar o seu ciclo menstrual e finalmente conseguir o seu beta-HCG positivo. Você precisa ter saúde não só para alcançar, mas para viver plenamente os seus sonhos. E você merece viver esses sonhos. Viver o sonho de finalmente ter o seu beta-HCG positivo, conseguir engravidar, ver a sua barriga crescendo, ter a possibilidade de colocar o seu bebê no colo. Além disso, você merece mostrar para as pessoas que é possível sim ter uma gravidez natural, apesar da síndrome dos ovários policísticos. E para você, que é uma mulher decidida, se coloca como prioridade e se sente pronta para ir em busca desse sonho que é ser mãe, o que vai acontecer é o seguinte: assim que você finalizar a sua compra, vai receber no seu e-mail um e-book com um resumo de todo o treinamento. E logo depois, um acesso com login e senha para você entrar na plataforma do Green Club e conseguir ter acesso às aulas gravadas que você já pode começar a assistir agora mesmo.
E você até pode optar por seguir com o seu tratamento sem esse treinamento, mas eu tenho certeza que você vai desistir de ter o controle da SOP em poucos meses. Afinal, há quanto tempo você não tem desistido? É isso que eu escuto todos os dias dentro do meu consultório. Eu sei que não é fácil atingir esse controle sozinha. Lembre-se, 6 meses é o tempo máximo para uma mulher com síndrome dos ovários policísticos conseguir engravidar. E temos que concordar que, em termos de fertilidade, não podemos perder tempo. Agora, lembrando tudo que você vai ter acesso no treinamento SOP Você no Controle. São 5 módulos de aulas gravadas, além de 3 aulas bônus, um checklist do autocuidado e um e-book com receitas práticas. Tudo isso de R$ 786,80 por 12 parcelas de R$ 19,97 ou R$ 197 à vista. Tudo isso com uma garantia de até 7 dias ou então devolvemos todo o seu investimento se você ver que esse treinamento não é para você. Então, se você já tomou essa decisão e quer se dar essa chance de tornar o sonho de ser mãe uma realidade, é só você clicar nesse botão abaixo que juntas nós vamos iniciar essa jornada. Estou te esperando!